3.800 pessoas tiraram a própria vida em Santa Catarina entre 2010 e 2016, segundo o levantamento da Secretaria de Estado da Saúde. O suicídio cometido por idosos entre 60 e 69 anos teve um aumento de 70% no período de 6 anos. Pulou de 41% para 70%. Enquanto a faixa etária de 50 a 59 anos registrou um aumento de 51% neste mesmo período. Mas, afinal de contas, por que tantas pessoas tiram a própria vida? Para prevenir o suicídio, nós temos anualmente a realização do Setembro Amarelo. E este é o tema do nosso Câmara Debate de hoje. Para este Câmara Debate, eu tenho a satisfação de ter ao meu lado o jornalista Eduardo Fernandes. E o nosso convidado por videoconferência de hoje é José Vilela Sobreira, que é voluntário do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Sejam todos bem-vindos. Primeiro aqui, antes de começarmos o nosso debate, é preciso entender. O Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, quando o jovem Mike M., de 17 anos, cometeu suicídio em 1994. Mike, ele cometeu suicídio dentro de um carro amarelo. Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar a morte dele. No dia do velório, foi feita uma cesta com muitos cartões decorados com fitas amarelas. Dentro deles tinha a mensagem: se você precisar, peça ajuda. A iniciativa foi o estopim para um movimento importante de prevenção ao suicídio, pois os cartões chegaram realmente às mãos de pessoas que precisavam de apoio. Em consequência dessa triste história, foi escolhido como símbolo da luta contra o suicídio o laço amarelo. Então já vou começar perguntando aqui ao nosso entrevistado o seguinte: por que, afinal de contas, hein, Vilela, tantas pessoas cometem suicídio? Fernando, as pessoas tiram a vida não necessariamente porque elas querem sair da vida. O que, na maioria dos casos, as pessoas que atentam contra a própria vida ou mesmo conseguem tirar a sua vida, rompem seu vínculo com a vida, elas estão passando por momentos de profundo sofrimento, seja ele psíquico ou físico, e elas não conseguem mais lidar com aquela dor, não estão conseguindo lidar com aquilo. Não que elas queiram sair da vida, elas não encontram talvez alguém que as compreenda, que as ouça, que as escute, e aí elas entendem que elas precisam de paz, sair daquele sofrimento, e não estão vendo outra alternativa que senão a saída da vida. Mas todas as vezes que alguém está pensando em sair da vida, encontre alguém que escute, que converse, que a acolha, que a respeite, que não diga que ela esteja louca, que é normal que ela possa pensar em sair da vida, dado aquele momento que ela está vivendo, normalmente, isto é comprovado, normalmente a pessoa continua a viver. Porque entre nós, dentro de nós, há sempre aquela ambivalência. Ao mesmo tempo que possa ter uma força que me diga: Vilela, vai embora da vida, tem uma outra que diga: Vilela, fica, a vida vale a pena. Quando eu encontro alguém que me entenda, que possa compreender e conversar, seja ele psicólogo, seja um psiquiatra, que são os profissionais da área, um terapeuta, mas qualquer pessoa pode fazer isso conversando. Fernando, como vai você, pode mudar totalmente uma vida. Respondeu sim. Na verdade, na vida a gente tem diversas circunstâncias, diversos momentos, bons e ruins, todos eles importantes para a nossa maturidade, para o nosso crescimento enquanto ser humano. E um dos quadros mais comuns, né, Eduardo e Vilela, e telespectadores que nós acompanhamos, é o quadro da depressão, que muitas das vezes acaba culminando com a retirada da própria vida. Conversei esses dias com um médico, me falha a memória agora, não me recordo o nome, mas me lembro perfeitamente o que ele me disse. Algo muito forte, inclusive, foi um dos conceitos mais interessantes que eu vi sobre depressão. Achei aquilo fantástico. Ele me disse assim: Fernando, a depressão
é uma guerra mundial dentro de uma só pessoa. A depressão é uma guerra mundial dentro de uma só pessoa. Então, exatamente o que o Vilela falou. São dois opostos, né? E que estão ali. É um dizendo, olha, tirar a vida é a solução. E o outro dizendo, não, ainda há esperança. E os dois se chocando. Então, há um embate muito grande, né, Vilela? Há um embate, há uma guerra dentro da própria pessoa, né? Com certeza. É a chamada ambivalência, né? Uma força que puxa para um lado, a força que puxa para o outro lado. Você falou da depressão, é bom que se diga que a depressão pode ser que o suicídio em si é multifatorial, não é um único fator que possa levar a pessoa ao suicídio. A depressão é um dos fatores que pode estar presente, como também a questão do uso de droga, a esquizofrenia, etc. Mas não necessariamente a pessoa depressiva chegue às vias de fato ao suicídio ou tente suicídio. É bom deixar claro que no mundo há mais de 300 milhões de pessoas que padecem de depressão. No nosso país, é o país da América Latina que mais tem depressivos. Pelos próprios números que você acabou de dar, Fernando, dá para perceber que se fosse só os depressivos que morressem, olha a quantidade de pessoas que se suicidariam todos os anos. Então, a depressão é um fator, mas é um fator que se diagnosticado e tratado, a pessoa convive com ela ao longo de sua vida e sai, porque tem depressões de vários níveis. A depressão mais leve, a depressão mais profunda, tem depressão pós-parto de uma mulher, tem depressão que você perde o emprego, você pode entrar num processo depressivo. Verdade. Então, tudo isso está aí, nós somos um todo, entendeu? Então, eu tenho muito cuidado quando falo assim, a pessoa depressiva está sujeita ao suicídio. Não. A pessoa depressiva, ela merece carinho, cuidado, porque depressão é doença, depressão não é frescura. Depressão é aquela pessoa que hoje pode tomar o sol e ela vai ver o mundo cinza. Eu tenho que respeitar isso, eu tenho que acolher isso, eu tenho que procurar compreender que isso é um momento daquela pessoa. Perfeito. Quanto mais a pessoa se sente acolhida e respeitada naquele momento que ela está passando, mais fácil ela tem condições de sair. Isso é provado cientificamente. Exato. E no dia a dia hoje, principalmente na internet, Eduardo, nós acompanhamos muito, nós vemos o quê? O julgamento. Nós vemos o quê? A condenação. E não a compreensão e a aceitação são duas palavras que vêm muito depois. E muitas das vezes regados a arrependimento, né? Então, compreender o outro, né? Isso é um quesito fundamental, né, Eduardo? E é difícil, Fernando, porque o pessoal do CVV, né, o próprio Vilela, eles têm mais capacidade de falar sobre isso que eu vou citar do que nós mesmos, né? Que não temos essa ligação diária e quase que de hora em hora com essas pessoas. Mas eu acredito que a maioria dessas pessoas, Vilela, elas tenham esse sofrimento silencioso. Eles não queiram passar para os seus parentes, para os seus amigos, e na hora H, na pior hora, eles acabam avisando que vão fazer isso. Como chegar nessas pessoas, como identificar que essas pessoas estão precisando de uma ajuda para não chegar no suicídio? Eduardo, né? Isso. Eu não quero trocar o nome, senão eu chamo... Ô Eduardo, essa tua colocação é bem importante a gente refletir um pouco sobre ela. Em primeiro lugar, eu já disse, a depressão é uma doença, né? Então ela precisa ser tratada. Em segundo lugar, a pessoa que é depressiva, eu posso falar um pouquinho a respeito de tabu, porque o suicídio, depressão são tabus. É verdade. O que é tabu? Tabu é aquilo que, por alguma razão, seja ela psicológica, religiosa, filosófica, política, por alguma razão, eu não quero saber, não quero me envolver. A depressão e o suicídio, algumas pessoas acham que se falar de suicídio, eu estou incentivando alguém a cometer o suicídio. Se eu falo de depressão, se eu falo que estou depressivo, eu sou um fraco, eu sou um covarde, eu sou isso, sou aquilo. Muito pelo contrário, quanto mais eu falar, quanto mais eu esvaziar o meu copo, a minha carga emocional, aquilo que está me incomodando, quanto mais eu puder dividir com alguém, mais leve eu vou ficar. A gente, quando está com um problema muito sério, quando eu falo com alguém, que eu percebo que aquela pessoa, né, que o Eduardo, o Fernando estão me ouvindo, a gente até dá aquela respirada profunda porque saiu aquela peso. Então, o depressivo,
requer, eu sei que é difícil, que eu já lidei com muitas pessoas depressivas, é difícil para quem está lidando acolher, porque você faz toda... Aí as pessoas começam a dizer, você tem tudo, a tua família é bacana, você é isso, você é aquilo, tanta gente gostaria de estar no seu lugar. Isso, ao invés de ajudar, afunda mais a pessoa, porque ela se sente mais culpada, ela é mais responsável. Quando eu vou ao encontro dela, puxa, eu imagino que você esteja passando por um momento muito difícil. Por mais que você lute, está difícil de sair disso. Só o tom da minha voz, o tom de acolhimento, pode mudar e muda muito a relação. Nós, no CVV, quando recebemos uma ligação de alguém que está fragilizado emocionalmente, às vezes pode começar uma ligação conosco chorando, ou pode começar uma ligação até nos xingando, e ao final ela sai agradecendo porque nós os aconselhamos, a gente não dá conselho, a gente conversa com a pessoa dentro daquilo que ela está trazendo. Se ela está falando de que bateu o carro, vamos conversar com ela que ela bateu o carro. A maioria das pessoas, eu vou até esclarecer isso aqui, a maioria das pessoas que ligam para nós não estão pensando em suicídio. É pequena essa margem de que as pessoas que ligam para nós estão passando, normalmente, por algum tipo de fragilidade emocional, por algum tipo de perda. Você pode me perguntar, Eduardo e Fernando, mas que perda? O que é perda? Perda de qualquer sentido. Agora que nós estamos vivendo essa pandemia, esse período de isolamento social, eu tenho medos de perder o emprego, ou eu perdi já algum parente pela pandemia, pela doença, ou eu acabei um casamento porque não consegui mais conviver diariamente, e assim sucessivamente, mas a pessoa precisa falar disso. Ou eu estou com algum problema no trabalho, eu tenho medo de falar no trabalho e alguém possa me julgar mal, eu ligo para o CVV e converso com a pessoa, porque é anônimo, eu não preciso me identificar, o voluntário não vai conversar com isso, como é que é? É quase um dogma para nós, o sigilo, a pessoa que fala comigo, fica comigo. Eu já tive uma oportunidade de uma vez fazer um programa de televisão, como nós estamos fazendo agora, de um jornalista me perguntar em off se eu podia contar algum caso para ele, a respeito de algum atendimento que eu fiz. Eu falei para ele que não, quando eu volta depois do break, a primeira pergunta que ele disse, Vilela, nós estávamos conversando ali, me conte um caso que seja bacana. Aí eu falei para ele, cara, eu não vou te contar, vamos supor que você que me fez há algum tempo atrás, eu atendi uma ligação sua, e você me contou toda a sua história, né? E eu te disse que isso era sigiloso, que ficaria entre mim e você, e agora eu estou aqui dando uma entrevista e conto a tua história sem falar o teu nome, mas você vai se sentir traído. É a minha história que está sendo revelada ao público. Não é verdade isso? É verdade. Então, a questão da confiança, do respeito pela dor do outro, pela alegria do outro. Tem muitas pessoas que ligam para o CVV para compartilhar alegrias, porque tem medo de falar com alguém e depois ser objeto de gozação, ou, como algumas pessoas falam, de ser medo de objeto de olho grande. Nós, humanos, somos muito complexos. Isso aí é muito sábio, viu, Vilela? Isso é muito sábio, Eduardo, que o Vilela acabou de dizer. Eu sou radialista, comunicador, estou todo dia no ar, e a gente tá para lá e para cá, falando, contando história e contando os causos, né, como a gente costuma falar por aí. No esporte, inclusive, o pessoal tem uma expressão aí, né, tem uma expressão, quando fica contando muitos causos e tal. Como é que é a expressão que o pessoal diz no esporte, Eduardo? Contação de causos, né, mas enfim, tem uma expressão bem comum que você volta e meia usa no esporte. Mas então, eu estava no ar esses dias, inclusive, contei uma história no ar, não dei o nome da pessoa na qual eu estava me referindo, mas eu contei a história. E não era uma história tão boa. Não citei o nome, mas ocorre que um amigo da pessoa que passou pela história estava ouvindo. Esse aí é o fulano de tal, né? A história dele. E aí eu fiquei no mato sem cachorro, e agora? O que eu faço, né? Então, muito sábio isso, Vilela, que você acabou de dizer. Vilela, as pessoas de repente estão passando por um processo ali, um processo de perda, então, às vezes, um usuário de drogas, uma usuária de drogas, está numa situação delicada, de repente pensando no suicídio, ligou lá para o CVV. Primeiramente, Vilela, qual é o número? Como é que essas pessoas chegam até vocês? Fernando, nós atendemos pelo telefone 188, que é gracioso
Você pode ligar do celular, do telefone fixo, de orelhão, do que você quiser, às 24 horas do dia, seja sábado, domingo, feriado, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, todas as 24 horas de todos os dias do ano. Através desse telefone, você será atendido. Também atendemos através do chat www.cvv.org.br e também por e-mail. A pessoa que está... Nós também atendemos pessoalmente, mas agora, dado o isolamento pessoal, o isolamento social, nós não estamos atendendo presencial. Mas esses tipos de atendimento, a qualquer... O telefone 188, às 24 horas do dia, sempre do outro lado. Eu acabei de falar ainda há pouco aqui que nós somos em cerca de 4.200 voluntários espalhados pelo Brasil. Então, todas as horas estão cobertas. O que pode acontecer? A pessoa ligar e não ser atendida porque está ocupado. Nós estamos... Para dar um número para vocês. Até 2018, enquanto não entrava esse telefone, nós atendíamos por ano cerca de 1 milhão de pessoas. Isso então no Brasil, né, Vilela? O Brasil. O ano passado, com esse telefone, quando ele passou a ser de graça, né, gratuito, o ano passado, ao final de dezembro, nós tínhamos atendido mais de 3 milhões de pessoas. O que esse número quer nos dizer? Quer nos dizer quantos amigos, quantas pessoas espalhadas pelo nosso grande Brasil que precisam falar e não encontram com quem. E elas ligam para um estranho, que é o voluntário do CVV, e ali ela vai encontrar uma guarida, vai encontrar alguém que vai conversar com elas. Né? Então, qualquer hora do dia você pode ligar que lá, do outro lado da linha, vai ter um voluntário ou uma voluntária que vai atender você e vai conversar com você com muito carinho, com muito afeto, com muita fraternidade, sem qualquer tipo de julgamento ou de crítica. Nós falamos no CVV e trabalhamos isso fortemente nos nossos cursos, que, ao contrário do que acontece no nosso mundo corrente, vamos dizer assim, que quando você começa a falar, eu já começo aqui a elaborar, porque eu preciso te dar uma resposta. No CVV a gente faz justamente ao contrário. Quanto mais você fala, mais eu tenho que ficar concentrado, porque eu preciso compreender o que você está falando e não atropelar a sua fala. É muito comum, você começa a falar uma coisa, a pessoa, já sei, eu também passei por isso. Eu estou vindo do cemitério também, anteontem enterrei a minha mãe, eu saio da tua história e entro na minha. O CVV não procura não fazer isso. Nós ficamos na história do outro. Pode ser semelhante à minha, mas não é a tua história, não é a minha história. Ótimo. Eu estou ali para ouvir muito a história do outro. E a história do outro pode ser muito semelhante à minha, mas não é. Primeiro, porque o sentir do outro é diferente do meu. A vida do outro, a vida familiar, a vida profissional, o que ele está sentindo, o sentimento é uma coisa ímpar, é de só um. Eu posso ser irmão gêmeo, ter um irmão gêmeo, ele vai sentir de um jeito, eu vou sentir de outro. Tem pessoas que sofrem muito com a morte de um cachorro, de um animal, um pet, e não sofrem tanto com a morte, talvez, de um parente. Vou julgá-la? Não. Eu não sei quais as relações que eles tiveram. O que aquele animal representava na vida dessa pessoa e o que o ente querido foi embora, o que tinha. Não nos cabe julgar. Não nos cabe ficar apontando o dedo. Muito pelo contrário, vamos compreender. Deixe que ela desabafe, deixe que ela conte a sua história. Este é o nosso caminho, este é o nosso trabalho. Vilela, quais são as formas de divulgação que a CVV tem à sua disposição, né? Você acredita que é preciso ter mais divulgação do que já tem? E quais são as outras ações que a CVV procura fazer durante o ano para evitar a situação do suicídio? Nós atendemos durante os 24, os 12 meses, aliás, do ano. É um modo de trabalhar a prevenção do suicídio, porque alguém sabe que se ligar no CVV vai encontrar uma guarida, vai encontrar um acolhimento. Além disso, nós trabalhamos na comunidade. Nós temos um braço do CVV, vamos dizer assim, chamado CVV Comunidade, que a gente vai a escolas, a gente vai a instituições, conversa com militares, conversa dentro da sociedade. O que nós fazemos dentro da comunidade? A gente faz palestras falando sobre compreensão, sobre a importância da escuta nas relações humanas, falamos sobre aquilo que as pessoas podemos falar, é fácil compreender o outro, é fácil ser empático. Eu posso ficar aqui 3 horas falando sobre empatia, mas será que eu sou empático? Será que eu consigo sair da minha chamada zona
de conforto e tentar sentir o que o Eduardo, o que o Fernando está conversando comigo, isso não é simples, não. Empatia é muito fácil o discurso, mas ser empático verdadeiramente, esvaziar dos meus saberes, dos meus conceitos e preconceitos, para ficar junto com a outra pessoa, isso não é simples. Então, na CVV Comunidade, nós fazemos, além disso, fazemos rodas de conversa com os estudantes. O ano passado tivemos alguns encontros dentro do CIE, né, o que é o Centro Integrado de Empresa, né, Escola e Empresa, e foram muito, muito rico, muito importante o resultado junto com aqueles aprendizes. E o ano passado tivemos em várias escolas durante o Setembro Amarelo. Nós deveríamos não usar só o Setembro Amarelo na prevenção do suicídio. Prevenção do suicídio tem que ser feita todos os dias e todos os meses do ano. Nós precisamos romper este tabu. Quanto mais eu falar, quanto mais eu levar informação, quanto mais as pessoas tiverem conhecimento que, sim, falar é a melhor opção, sim, que vale a pena viver, eu acho que isso pode mudar o conceito. Como é que se rompeu o tabu a respeito da AIDS? Falando sobre a AIDS. Verdade. Diminuiu, acabou, ninguém mais morre de AIDS? Não, as pessoas continuam morrendo pela AIDS. Mas se eu falar para vocês que hoje os jovens morrem mais pelo suicídio do que pela AIDS, e continua se falando de AIDS e pouco se fala de suicídio. É importante falar sobre suicídio, mas tem um como falar sobre suicídio. Não é fazer do suicídio um espetáculo, não é fazer disso, sabe, um oba-oba. É falar com responsabilidade, com critério, levando a informação. E toda vez que vocês que são da imprensa, toda vez que der uma informação sobre o suicídio de alguém, dê junto. Isso é uma orientação da própria Organização Mundial da Saúde. Dê junto aonde a pessoa pode procurar buscar, né, mas consolo, isso aí, uma orientação. Ô, Vilela, pode falar do CPC, falar do CAPS, falar de opção de órgãos aí. Sim, ô, Vilela, isso aí dá um grande debate. Eu acho que nós estamos exatamente no programa correto. Porque nós, enquanto jornalistas, Eduardo Fernandes, que também sou e atuamos na imprensa e aprendemos isso nos cursos universitários, de que não se fala sobre suicídio. Esse é o primeiro passo. Não se dá notícia de suicídio. Havia, hoje menos, já houve mais, já avançamos. Havia uma espetacularização muito grande em cima de homicídios e por aí vai. Então, para se evitar de vez a uma espetacularização também em cima de suicídio, acabou-se também, nos meios, no dia a dia, a gente vê isso. Não se fala mais sobre suicídio. Quando alguns veículos de comunicação dão informação sobre o suicídio, eu já observei, e isso é comum no dia a dia, o que muitos profissionais da imprensa fazem? Há ali tudo caracterizando o suicídio. Ah, não, a polícia está investigando para ver a possibilidade do que houve. Mas, ou seja, ela não fala, ela fala da morte, que houve a morte, mas ela não fala. Então, essa questão aí de dar os dados sobre a questão dos órgãos para procurar ajuda e tal, sim, isso aí todos nós da imprensa bem sabemos. Agora a questão muitos jornalistas acabam não dando a informação, órgãos da imprensa, emissoras, não dão a notícia do suicídio. Aí eu te pergunto o seguinte, dá a notícia do suicídio ou não dá, ô Vilela? Pode se dar. Quando é uma pessoa muito importante, não tem como você esconder que ele se suicidou. Agora, a recomendação, e existe hoje um manual dirigido à imprensa, orientando como se deve tratar o suicídio na mídia, na televisão, nos jornais. Em primeiro lugar, não se deve colocar manchetes. Segundo, se deve dizer a forma como a pessoa cometeu o suicídio, como ela rompeu seu vínculo com a vida. Não ficar realçando as qualidades, ou seja lá do que for, porque se eu estou fragilizado e vejo que, puxa, eu tiro a minha vida, o outro está lá todo ruim, e saiu na imprensa, saiu no jornal, mostra o método que a pessoa usou para se tirar a vida, isso pode se tornar um gatilho. Então, eu preciso saber como falar a respeito disso. A recomendação é não dizer a forma como a pessoa se matou. Não é dizer que ele fez isso, fez aquilo, que ele era isso, que ele era aquilo. Quando a pessoa é pública, não tem como esconder isso. Mas dar notícia de uma maneira sóbria. Quanto mais eu falar que a pessoa rompeu seu vínculo com a vida, que ela se matou, que ela se suicidou, mais eu vou estar alertando que há meios
Voltando à coisa do AIDS. Antigamente, Fernando e Eduardo, a pessoa não morria de câncer, morria daquela doença. Eu estou falando isso porque eu já sou bem novinho, vocês estão percebendo que eu sou um guri. Né? A pessoa, não se podia falar a palavra câncer. Hoje se fala, normalmente. Não se podia falar de virgindade. Hoje se fala. Você tem que se prevenir, você tem que levar informação. A mesma coisa do suicídio. Mas de uma maneira que não se crie culpa, que não se crie vergonha. Perfeito. Eu esqueci de falar um outro trabalho que o CVV presta, é o chamado GAS, é o Grupo de Apoio ao Sobrevivente do Suicídio. Quem é o sobrevivente do suicídio? É aquela pessoa que atentou contra a sua vida e, graças a Deus, não rompeu o seu vínculo, ou os enlutados, os familiares, os amigos, porque quando há um suicídio, afeta. Se eu estou no ambiente de trabalho, né, vamos dizer, eu trabalho numa empresa, eu vou lá e me suicido, aquilo afeta o ambiente da empresa. Puxa, como é que ninguém viu, como é que ninguém percebeu, como é que é isso, como é que é aquilo. Dentro do seio familiar, afeta também. Na sociedade, no relato. Então, essas pessoas precisam ser acolhidas. Como é que se trabalha a questão do alcoolismo? Não tem o AA? O GAS tem essa mesma finalidade do AA. Uhum. São pessoas que foram afetadas de alguma maneira pelo suicídio de um ente querido, de alguém, elas precisam falar sobre, mas que elas possam falar e perceberem que ali está todo mundo no mesmo barco, as histórias são semelhantes, não são iguais, mas são semelhantes. E aí, à medida que um fala, o outro fala, você vai percebendo que há junções. O suicídio é a coisa da natureza humana. A Unicamp fez uma pesquisa há alguns anos atrás, acho que em 2017 ou 2018, se não me falha a memória, e descobriu que cerca de 17% da população, algum dia, alguma hora, algum momento, pensou em romper o seu vínculo com a vida. Aquilo vem e volta, sai. O perigo é quando a gente fica martelando e começa a fazer ideação. Ô Vilela, você falou de um assunto interessante no sentido de acompanhamento pós-trauma, né? Por exemplo, a pessoa que tenta praticar o suicídio não foi bem sucedida no que diz respeito a isso, ou até mesmo quando alguém pratica o suicídio e os familiares ficam nesse lamento e fica por um bom tempo, se não pro restante da vida. Mas essas pessoas que estão procurando vocês, que procuram o CVV, e que vocês conseguem reverter a situação e tiram da cabeça dessas pessoas a possibilidade de um suicídio. Vocês têm esse acompanhamento depois também para evitar com que ele possa ter uma recaída, podemos dizer assim? Eduardo, foi bom você fazer essa colocação. O CVV não faz terapia, vamos deixar bem claro. A terapia quem faz é o profissional da área, é o psiquiatra, é o psicólogo, né, o psicanalista, o terapeuta, eles são os profissionais. Agora, o trabalho que nós fazemos da escuta, isso é comprovado, inclusive pelos próprios psicólogos, psiquiatras, nós temos apoio dessas instituições, nós temos o efeito terapêutico. Todas as vezes que alguém percebe que está sendo escutada, há um efeito terapêutico. Toda vez que, por exemplo, se você está num momento, num dia ruim, você, Eduardo, de repente encontra o Fernando, e aí, pá, Fernando, hoje foi um dia que eu estou, né? Se pudesse matava meia dúzia. Aí você começa a conversar com o Fernando e o Fernando te escuta, te ouve. Você vai ficar, pude botar para fora e ninguém me... Quando há a questão do suicídio, nós não temos esse tipo de acompanhamento. Nós abrimos o espaço. Se a pessoa quiser ir lá, vai, conversa. Se ela não quiser voltar mais, ela é inteiramente livre. Nós temos só uns combinados. Aquilo que foi conversado naquele ambiente, ali fica, sabe? Por uma questão de respeito, porque tem que criar vínculos, tem que haver confiança. Ali, nós só mediamos. Quem vai realmente conversar são as pessoas que foram afetadas. Elas precisam ter esse espaço e acreditar que ali elas podem ser elas mesmas. Porque o luto do suicídio, me desculpe a expressão, mas às vezes é um luto envergonhado, é um luto escondido. Porque mesmo no meio dos seios familiares, é muito comum, às vezes, as pessoas quererem achar um culpado. Nós gostamos de achar culpado. Não fui eu também, como é que não ia acontecer com a mãe daquela, com o pai daquele, com o irmão daquele, com a namorada daquela, com o namorado daquele? As pessoas gostam de transferir a responsabilidade. E, na verdade, o suicídio, né, nós temos que preocupar, nós temos que batalhar profundamente para combater o suicídio.
mas nós temos que trabalhar muito mais profundamente para abraçar o pretenso, ou atentante, ou suicida. O ser humano tem que ser abraçado. O ato, esse tem que ser combatido. Porque quanto mais eu acolho um ser humano que possa estar entrando num desvio, numa dor de cabeça, pensando em romper seu vínculo com a vida, puxa, alguém acredita em mim. Puxa, eu posso continuar vivendo, porque ainda tenho esperança. Alguém me entende, alguém acredita que eu posso estar vivendo isso. Ô, Vilela, se há algo que a pandemia deixou claro, e de todo, assim, eu acho que nós vamos sair muito mais fortes dessa pandemia do novo coronavírus, no seguinte sentido, Vilela, e eu acho que você vai concordar comigo, o Eduardo também. Nós vivemos uma era tecnológica. Com a pandemia, tivemos que mergulhar diretamente nessa era tecnológica. Mas aí nós percebemos que com o uso da tecnologia, não substituímos o quê, Eduardo? A interação humana. Sim. De que o contato entre nós, seres humanos, é importantíssimo. Nós vimos aí em alguns lugares do mundo idosos e pessoas mais jovens se abraçando através de sacolas, de proteções de plástico para se abraçarem, dada a importância do calor humano, do contato, do tete a tete, de estar frente a frente. Então eu acho que de toda a pandemia, ela de certa forma, ela está nos deixando claro a importância das reuniões sociais, a importância de estarmos juntos. Então eu acho que há muito aprendizado, muitas reflexões que nós vamos fazer com essa pandemia. Assim que ela passar, nós vamos sair, eu acredito, pelo menos, mais fortes enquanto seres humanos. Porque vontade eu tenho os pais idosos, vontade de ir lá, de abraçá-los, de estar com eles. Não vou porque o risco, estamos no dia a dia, trabalhando para lá e para cá, o risco de levar o coronavírus. Estão no grupo de risco, já têm mais idade. Então, eu acho que nós vamos crescer muito, sem sombra de dúvidas nisso. Assim é para acontecer, né? Assim é para acontecer. E eu acho que eu sou bem otimista nesse sentido. Vilela, estamos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista do Câmara Debate. Quero perguntar para você o seguinte: quais são as ações que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, faz anualmente e não será diferente nesse setembro de 2020? Nós estamos fazendo muita questão das lives, né? Porque a gente não pode fazer. Antigamente a gente ia nas escolas, igrejas, em teatros, nas universidades, e ali a gente fazia rodas de conversa, fazia palestras, faziam debates. Este ano está um pouco mais complicado mas graças à tecnologia, Eduardo, nós e Fernando, nós estamos podendo usar a tecnologia para também fazer esse trabalho. É diferente, não tem o calor humano depois da fala, de abraçar, de conversar, de escutar um pouquinho mais a história pessoal de cada um. Infelizmente, isso não está sendo possível. Nós tivemos este ano, fizemos o 10º simpósio internacional sobre prevenção do suicídio, através daqui do aparelhinho. Nós fizemos, ontem eu estou participando, estou acompanhando, o Corpo de Bombeiros de São Paulo está fazendo a Semana de Prevenção do Suicídio. Levou o Cury, aquele Augusto Cury, ontem falou o Major Diógenes, hoje vai falar o Cortella, que são pessoas que estudam. Tem um livro fabuloso do Neuri José Botega, que ele fala: tristeza transforma, depressão imobiliza. E ali ele aborda sobre a questão do suicídio. O André Trigueiro escreveu um livro, que é o companheiro de vocês, jornalista. Falar é a melhor solução, viver é a melhor opção. Então, está cheio de... tem a Karen Scavacini, que é uma outra autora que é genial, ela trabalha muito com os jovens. Então, tem um bocado de ações que nós estamos fazendo usando os meios de os meios eletrônicos. Eu só queria dar um dado para que a gente possa pensar. O suicídio no mundo meio que estabilizou. No Brasil, ele ainda continua subindo. Embora, em termos gerais, em termos proporcional de 100 mil, nós estamos abaixo da média mundial, mas nós estamos crescendo. Agora, algo que chama a atenção, que nós deveríamos sim pensar e não ficar de braços cruzados. Os jovens estão se matando muito. O maior índice de suicídio, a segunda causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos é o suicídio. Nós não podemos continuar de braços cruzados, vendo os nossos jovens indo embora da vida,
tão cedo, antes do combinado, e a gente não fazer nada. Nós precisamos levar informação. Tem pessoas que dizem assim, você não foi adolescente, eu fui, mas a época que eu fui adolescente, a época que vocês dois foram adolescentes, era outra. Exatamente. Hoje você deleta, hoje o mundo é líquido, o amor é líquido, eu bloqueio, eu faço, e a pessoa fica no ar. Esses jovens precisam ser, escutados, eles têm muita necessidade, eles perderam um pouco da chamada resiliência. As pessoas mudaram os nomes, falar de bullying. Bullying nunca existiu, sempre existiu, a gente zoava, não era assim? Verdade. Agora é bullying, o nome ficou mais bonitinho. A pessoa antigamente estava com estafa, estava esgotada, agora é síndrome de burnout. Os nomes mudam, ficam mais bonitinho, mas a coisa é a mesma. Nós somos de carne e osso, sempre fomos. Verdade. E temos sentimentos. Eu quero, não sei se está terminando, é a minha última fala, né? É isso mesmo. Então eu queria dizer, aproveitar, agradecer profundamente a oportunidade da gente estar podendo conversar. O CVV fica extremamente grato a você, Fernanda, a você, Eduardo, que nos deram essa oportunidade de levar um pouquinho do nosso trabalho. Talvez não tenha sido tão claro, mas a vontade, às vezes eu me empolgo, falo um pouco demais, mas eu quero deixar claro que através do telefone 188, se você não tiver, se o fantasma está te perturbando, ligue para esse número. O CVV, se ninguém mais está importando, o CVV se importa com você. O CVV está aqui para te abraçar, para te acolher, para te respeitar e dizer para você, junto nós podemos. Vamos seguir. Muito bem. Vilela, do CVV, voluntário do Centro de Valorização da Vida, muito obrigado pela atenção conosco, a você e a todos os demais amigos que realizam esse trabalho tão bonito no CVV, tão interessante, né, que merece tanta atenção de nós, jornalistas, de nós da imprensa. Quero agradecer muitíssimo a você, Eduardo Fernandes, jornalista, obrigado por dividir essa bancada comigo. E a você, meu caro telespectador que nos acompanhou aqui na TV Câmara, o nosso muito obrigado. Se em algum momento da vida você não tiver ninguém que te ouça, estiver de repente num processo, como o Vilela falou aqui, fantasma rondando, se mata, está nesse momento de repente da vida em algum instante, 188 é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Lá tem gente para ouvir você, para te dar atenção, para entender o seu caso, né? Para te dar esperança, porque a vida realmente é extraordinária e nós, seres humanos, podemos superar muita coisa. Eu diria, ou mais distante, podemos superar tudo com fé, com esperança e com amor. E é isso que nós aqui da TV Câmara desejamos para você. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo Josefense.